Agora vamos falar sobre os operadores relacionais e operadores bit a bit, os bitwise operators. Bom, os operadores relacionais, tá? Então os operadores relacionais, eles verificam, tá, o relacionamento aí entre dois operandos, né, duas variáveis. Ou seja, eu uso muito para estruturas de controle, né, estruturas de decisão, tá? No if, no else, né, numa condição do meu for, numa condição do um while e por assim vai. Tá? Se a relação for verdadeira, retorna 1. Se a relação for falsa, retorna 0. Tá? Sempre quando eu tenho uma expressão sendo avaliada na linguagem C, né, uma expressão que ocorre uma avaliação relacional, eu sempre retorno um valor. Tá? Por mais que você não esteja retornando, quando você está fazendo um if ali, você quer verificar se A mais B, qual que é o maior, por mais que você vai para o if e vai fazer executar alguma sentença, mas por trás do código ali está tendo um retorno, sempre é retornado alguma coisa, tá? Então esse tipo de expressão ela é sempre avaliada na linguagem. E aí os operadores relacionais eles são utilizados em processo de decisão, né? Como eu disse, os exemplos dos operadores relacionais são o operador aí de igual, né? Que no caso, para eu verificar se uma coisa é igual a outra, eu uso dois iguais. Eu posso usar também o operador de diferença, né, que é a exclamação igual, para verificar se um número, por exemplo, ou duas variáveis são diferentes umas das outras. Maior e menor, tá? Maior ou igual, menor ou igual. Tá? O e comercial aqui, que no caso é o meu end. E eu também tenho o or, né, o ou. Eu uso dois pipes aqui. Então eu tenho um exemplo simples aqui, em que eu estou fazendo aqui, eu tenho dois números, o A e o B, né, e um C. E eu estou querendo verificar, né? Cada um tem um valor. E eu estou imprimindo, simplesmente imprimindo aqui, né? Que eu estou querendo verificar aqui, ó, se A é igual a B. Tá? É que eu estou querendo verificar se A é igual a C, se A é diferente de B, se A é diferente de C, se A é menor do que B, se A é menor do que C, se A é maior do que B ou se A é maior do que C. Então aqui, o que ele vai imprimir, por exemplo, nesse caso aqui, A é menor que C? Ele vai imprimir aqui 20 menor ou igual a 20 é quanto? Aí o que ele vai mostrar? No caso aqui, ele vai mostrar que é 0, no caso, perdão, 1, né? Porque 20 é menor ou igual a 20? É verdadeiro. Então ele retorna o que aqui para mim? 1. Ele retorna o número 1 aqui. Então se eu pegar aqui, ó, A é igual a B, tá aqui, ó, A é 20 e B é 15. Então ele vai falar que, ó, 20 é igual a 15 é o quê? Ele vai mostrar o que para mim aqui nesse número? Ele vai mostrar 0. Por quê? Porque não é, tá? Porque 20 não é igual a 15. Então é isso que esse programa está fazendo. Ele vai mostrar sempre os dois números e aqui nessa coluna aqui, ó, ele sempre vai mostrar o número aqui que eu estou colocando aqui, né? No caso aqui, ele vai mostrar A e B. Nesse caso aqui, ele vai mostrar A e C. E aqui sempre nesse especificador de formato, aqui nesse último especificador de formato, eu vou estar mostrando 0 e 1, porque toda avaliação de operador relacional, ele vai me retornar como resultado ou 0 ou 1. Se for verdade, né? 1, se for falso, 0. E aí eu tenho os operadores bit a bit. Tá? Então eu tenho aqui o primeiro operador bit a bit é o AND. Tá? Então, no caso, os operadores bit a bit, eles vão comparar, né? Eles operam sobre bits e executam uma operação bit a bit entre dois operandos. Então, o bit a bit operador, né, o operador AND, né, que é o E comercial, a saída do operador bit a bit AND ele é 1 se o bit correspondente dos dois operandos for 1. Se qualquer um dos operandos tiver bit 0, o resultado é avaliado como 0. Lembrando o seguinte, isso aqui não é soma de binários, tá? Não é soma de binários. Isso aqui é avaliação, operação bit a bit, comparando dois operandos bit a bit. Então, se os dois operandos, né, se eu estiver avaliando bit a bit e os dois operandos tiverem bit 1, eu retorno 1. Se qualquer um dos dois operandos tiver 0, o resultado é avaliado como 0. Então, por exemplo, aqui eu tenho 15 e 27 em binário. Tá? Então, eu vou fazer a operação bit a bit de 15 e 27. Então, por exemplo, eu pegar aqui, pegar o ponteiro aqui. Então tá aqui. O que ele faz? Eu comparo bit a bit. Então estou comparando aqui. Se os dois forem 1, o que eu faço? Retorno 1. Aqui os dois são 1, retorno 1. Aqui é 1 e 0. O que eu avalio? Ele está falando aqui, ó. Se um dos operandos tiver bit 0, o resultado é avaliado como 0. Tá lá. Aqui os dois são iguais, 1, né? No caso iguais, eles são 1, né? Os dois são 1, eu retorno 1. Aqui já é diferente, ó. 0, né? Um tem 0 e outro tem 1, eu retorno 0. Aqui todos são 0, se já contiver um 0, eu retorno 0. Então, a comparação bit a bit de 15 e 27 é igual a 11, é esse número binário aqui, que é equivalente a 11 em decimal. Eu também tenho a avaliação bit a bit com o operador OR.
E aí, no caso, a saída ela vai ser 1 se qualquer um dos operandos comparados tiver bit 1. Na linguagem de programação C, o símbolo do operador aqui, no caso, é o pipe. Então, aqui eu estou comparando 15 e 27 em binário de novo, né? E eu estou fazendo uma operação bit a bit com OR. E aí, no caso, se qualquer um dos operandos tiver 1, o bit é 1. Então, aqui no caso, tem 1? Tem. Sai 1. Tem 1 aqui? Tem. Sai 1. Estou comparando esses dois aqui, ó. Tem 1? Tem. Sai 1. Aqui também tem 1. Qualquer um dos dois sai 1. Aqui também tem 1, ó. Sai 1. Aqui já não tem 1 mais, ó. Então, vai sair só 0. Isso é equivalente a 31 em decimal. Eu também tenho o comparador, né, bit a bit, bitwise XOR. Eu estou querendo verificar o seguinte: a saída é 1 se sempre qualquer um dos bits comparados dos dois operandos for diferentes entre si, forem opostos, ou seja, eu só vou mostrar um se um for 0 e o outro for 1. Então sempre vai ser assim. Na linguagem de programação C, o símbolo para o operador é o acento circunflexo. Então aqui também eu vou comparar novamente 15 e 27, tá? E aí estou comparando aqui, ó, eles são iguais, não são opostos, comparando esse com esse, então saiu 0. Comparando este com este, são iguais, sai 0. Aqui são opostos, ó, o de cima é 1 e o de baixo é 0. Saiu 1. Aqui são iguais, vai sair 0. Aqui são diferentes, vai sair 1. E aqui tudo igual, ó, vai sair 0. Então, no caso, a comparação bit a bit entre 15 e 27, a operação bit a bit é 20 em decimal. Lembrando que isso não são operações de soma ou subtração. Isso são comparações lógicas lá, de lógica matemática, de matemática discreta. E eu também tenho o bitwise do complemento, que é simplesmente mudar, né, modificar o bit, ou seja, o que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. Então é um operador unário, ele opera sobre um operando. Ele muda 1 para 0 e 0 para 1. Aí ele é denotado por til. Então aqui é a operação bit a bit em 31, ou seja, ele simplesmente inverte os bits, que é igual a 222 em decimal. Então esses foram os operadores aí que nós vimos bit a bit e operadores relacionais. Até o próximo vídeo.